Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Dessa vez falaremos um pouco sobre a produção textual, tá bom? Um assunto muito interessante, que é um dos assuntos que nós veremos ao decorrer desse ano letivo da disciplina de português. Como vocês sabem, na disciplina de português, a gente vai trabalhar umas 3 disciplinas aí inclusas, que são produção textual, gramática e gêneros. São as disciplinas que nós trabalharemos na disciplina de português, tá bom? A gente já teve uma introdução aí sobre gramática, onde a gente falou o que exatamente será contemplado na aula de gramática, quais assuntos nós veremos. Falamos também sobre a importância da gramática no nosso dia a dia, como a gramática nos ajuda a entender as coisas de forma diferente, a visualizar o nosso idioma, tá? A enxergar o nosso idioma como realmente devemos enxergá-lo. Então, a gramática nos auxiliou nessa parte, tá? Então, entre os aspectos também que a gente entendeu sobre a gramática, que ela nos ajuda a entendê-lo, nos ajuda a falar de forma apropriada, nos momentos apropriados. Falamos também sobre a variação linguística, o preconceito linguístico, enfim. Foram vários assuntos que nós estudamos ao decorrer dessa semana, né? E ainda tem muito mais, foi apenas a introdução, tá bom? Hoje a nossa introdução será de produção textual, que engloba muito mais conteúdo do que a gente está acostumado a pensar. Algumas pessoas acham que a produção textual, ela apenas se refere à questão de produzir textos. E não é bem assim. Até porque o processo de produção de texto, ele envolve muitos outros aspectos que nós também visualizaremos e entenderemos ao decorrer dessa aula. Não é simplesmente você pegar um papel, uma caneta, ou até mesmo escrever, né, digitando e colocar qualquer coisa. Não é isso, pessoal. Não é isso que quer dizer produção textual. Vai muito além disso e a gente vai entender o que exatamente quer dizer a produção textual nessa aula. Quais serão os aspectos que serão estudados nessa produção textual? Tá? Há muitas coisas que a gente vai ver, há muitas coisas interessantes que a gente vai aprender sobre a produção textual. Tá bom, gente? Então, permita-me colocar primeiramente aqui o cabeçalho da nossa escola. Ok, pessoal. Então, cabeçalho feio. Então, vamos iniciar. A introdução à produção textual. Introdução à produção textual, tá? Primeiramente, o que é a produção textual? Produção textual, gente, é a produção de texto. Isso é óbvio, fácil, legal, massa. Mas, professor, quando a gente fala de produção textual, o que exatamente está envolvido com a produção textual? O que exatamente está na produção textual? O que exatamente está presente na produção textual? O que é que a gente vai ver na produção textual? Gente, na produção textual... Perdão, pessoal, teve um probleminha aqui, mas voltando ao que eu estava dizendo. Na produção textual, nós vamos estudar vários outros conteúdos, como, por exemplo, ortografia, tá? Ortografia. Professor, ortografia? Sim, nós estudaremos também a ortografia. O que é ortografia, professor? É a escrita correta das palavras, é a escrita das palavras. Ainda é muito comum
né? E eu vejo bastante alunos escreverem palavras erradas, palavras que são com 2 S, colocando apenas um S, palavras que são com X, trocar por CH, ou então vice-versa, né? Palavras que têm cedilha, trocar por um S ou pelo C. Isso é muito comum, eu vejo isso bastante. Isso tem a ver com a questão da ortografia. Por exemplo, caçador, né? A gente sabe que é com cedilha. Algumas pessoas escrevem caçador e colocam no lugar de cedilha, colocam um S ou 2 S, né? Caçador, então caçador, assim. Mas não é, pessoal. Caçador é com cedilha. Então, isso é uma das questões relacionadas à ortografia, tá? E é muito comum eu encontrar esse tipo de erro nas produções textuais de vocês. Por isso que é extremamente importante que nós saibamos utilizar a produção textual de forma correta, a ortografia das palavras. Aí você provavelmente vai me perguntar, professor, mas o que é que a produção textual tem a ver com isso? Sei que é produção textual, mas como é que isso vai me ajudar, tá, a melhorar a minha ortografia? Simples, pessoal. Para você produzir texto, você precisa ler e também escrever, né? Então, à medida que você lê e que você produz, você aprende novas palavras, você melhora as palavras que você já sabe, você vai aprender novo vocabulário e vai fazer com que você não cometa esses erros de trocar, por exemplo, cedilha por S ou por SS, ou então, no lugar de X, colocar C. Porque se você tem costume de ler bastante, você não vai cometer esse tipo de erro, tá? Quanto mais você lê, melhor fica para você, porque você vai absorver e aprender mais palavras, e essas palavras que você vai aprendendo, que você vai absorvendo, você vai memorizando-as, tá bom? Uma pessoa, um produtor de texto, ele tem que também ser um leitor de texto. Não tem como você ser um produtor, ter sucesso como produtor, e não ser também um leitor. É necessário que você também leia, tá? Que você também tenha leitura constante, tá? Daquilo que você vai fazer, tá? Se você quer produzir um texto, comece primeiramente lendo. Então, nas aulas de produção textual, a gente também vai trabalhar bastante a leitura. Eu vou solicitar alguns livros, vou solicitar que vocês leiam-nos, porque vamos trabalhar resumo, vamos trabalhar resenhas, vamos trabalhar também epígrafes, vamos trabalhar vários conteúdos voltados à questão da leitura, que é extremamente necessário, que vocês façam, tá bom? É necessário que vocês tenham essa leitura, tá bom? Para que vocês consigam produzir bons textos. Então já vão se acostumando com isso. Se vocês querem ser bons produtores, vocês também precisam ser bons leitores. Isso é um conceito que vocês já precisam ter em mente, já colocar na cabecinha de vocês. Querem produzir textos bons? Então, comecem já lendo também muitos textos. É necessário. Tá bom, gente? Então, ortografia é algo que a gente vai trabalhar com a produção de texto. O que mais será trabalhado na produção de texto, professor? Também trabalharemos a acentuação. Bem comum também, né, as pessoas cometerem esses erros com a questão da acentuação. Eu vejo muita gente errando a acentuação. Esquece de colocar o acento agudo, esquece de colocar o acento circunflexo, esquece de colocar a crase. É muito comum, gente. Mas por que, professor, as pessoas erram tanto a acentuação? Por falta de leitura, pessoal. Na maioria das vezes, a gente consegue acentuar uma palavra, nem é pelo som, não é porque jacaré tem o E mais forte, né? Não é por causa disso. Em alguns casos, é possível sim que você consiga identificar a acentuação de uma palavra através do som que ela apresentar. Mas na maioria dos casos, nós temos algo que chamamos de memória fotográfica.
Essa memória fotográfica, ela faz com que nós consigamos memorizar a escrita da palavra, saber onde é que tem acento, onde é que não tem acento, tá bom? Porque em alguns casos a palavra até tem um som mais elevado, mas não é acentuada, tá bom? Ela não é acentuada. Então, isso só mostra que a nossa forma de lembrar se a palavra é acentuada ou não é através da memória fotográfica. E você só vai conseguir desenvolver a memória fotográfica boa se você tiver bastante contato com a leitura. Ou seja, se você lê bastante, se você tiver contato com aquilo, se você for um bom leitor, com certeza você vai conseguir realizar boas leituras, com certeza você vai conseguir produzir textos, não vai ter problema com a acentuação. Então, a acentuação, tá? Ela está diretamente ligada à memória, à nossa memória fotográfica. É por isso que muitas pessoas erram bastante a acentuação de palavras, porque não tem costume de ver aquelas palavras, ou seja, não tem costume de ler. Uma pessoa que não lê, ela tem dificuldade, tá? Ela tem dificuldade em acertar a pronúncia das palavras, ela tem dificuldade em acertar a escrita da palavra, a acentuação, a ortografia e tudo relacionado àquela palavra, porque ela não tem costume de ler, tá? Então, desde já, vocês já vão ter que desenvolver esse hábito, tá bom? Então, a acentuação também será trabalhada na produção de texto, tá bom? O que mais, pessoal? Nós vamos trabalhar na produção textual. Vamos também trabalhar, pessoal, o espaçamento. Espaçamento, professor, como assim? Parágrafo, gente. Das leituras que eu fiz, das redações de vocês, das produções textuais de vocês do ano passado, não só do 7º, mas também como do 8º ano, eu percebi que vocês têm essa dificuldade, vocês não sabem o momento exato, o momento correto para utilizar o parágrafo. Isso faz com que a produção textual de vocês fique um pouco chata de ser lida, porque você não consegue encontrar um ponto onde você tem que dar uma pausa, né? Não tem um parágrafo, você não sabe quando é que o autor está apresentando uma ideia diferente, você não sabe quando é que o autor ele está mudando, né, de ideia, você não sabe por quê, porque não tem parágrafo, né? Então é necessário que você tenha essa noção de colocar o espaçamento na ordem correta, no momento correto, na hora certa, tá? Esse espaçamento ele é necessário, tá bom? E a gente também vai aprender qual é o momento correto de você usar um parágrafo, quando é que você deve pular a linha, quando é que você deve passar para a próxima linha, quando é que você deve continuar na mesma linha. A gente vai ter toda essa noção estudando o espaçamento, tá bom? Então, o parágrafo, gente, ele é necessário, ele é essencial. Se você quiser ter uma boa produção, um bom texto, você precisa ter parágrafo, tá? É necessário ter um bom parágrafo. Isso aí também está envolvido com a produção textual, tá? Então, professor, além desses 3 aí, a produção textual vai nos ajudar em mais alguma coisa? Sim, pessoal. Além desses 3 aí, a produção textual ela vai nos ajudar também na questão da pontuação. Tá? Pontuação, professor, como assim? Isso mesmo, pessoal. Se você quiser também que sua produção tenha seja boa, seja bem vista, seja uma leitura prazerosa, então você também tem que ter uma boa pontuação, tá bom? Pontuar, colocar a vírgula no momento correto, ponto final, ponto de interrogação, ponto e vírgula, né? Tudo. Se você quiser ter que sua produção seja boa, você precisa aprender a pontuar suas escritas corretamente, tá, gente? Eu vejo muita gente com dificuldade nessa questão da pontuação, não conseguir pontuar a sua escrita corretamente. E isso deixa um pouco chato, porque às vezes você vai ler um texto, você não vê um ponto final, você não vê uma vírgula, você não vê um momento onde você possa dar uma pausa ali da leitura e continuar lendo. Você não vê esse momento, tá? Então, é necessário que você saiba pontuar o seu texto, para que não fique esse tipo de leitura chata, esse tipo de leitura que não é difícil de ler.
Um exemplo disso, né, são produções como, por exemplo, eu fui à praia. Ok, pessoal, então um exemplo dessa falta de pontuação é esse texto aí, tá? Esse texto está muito difícil de ser lido, pelo fato de ele não ter pontuação, pelo fato de ele não ter nenhuma vírgula, fica difícil de você saber qual o momento que o leitor muda de assunto e vai falar de outra coisa. Veja, eu fui à praia, comi bastante com minha família e tomei banho de praia. Depois voltei para casa, dormi bastante. Acordei no outro dia para ir à escola e conversei com meus amigos quando cheguei na escola. O texto está muito longo e não tem nenhum ponto para nos orientar, para sabermos onde é que a gente tem que parar, onde é que a gente tem que dar uma pausa na leitura, né? Não tem. Então, desse jeito fica bastante complicado, pessoal, da gente conseguir entender o que é que o autor ele quer dizer, tá? Ó, qual seria a pontuação correta? Ontem eu fui à praia, comi bastante com minha família e tomei banho de praia. Aqui, ó, ponto. Depois, voltei para casa, dormi bastante e acordei no outro dia voltei para casa, vírgula, dormi bastante e acordei no outro dia para ir à escola. Ponto. Conversei com meus amigos quando cheguei na escola. Pronto. Agora fica bem mais fácil de você conseguir realizar a leitura do seu texto, porque agora você tem pontuação, porque agora você tem vírgula, porque agora você sabe qual é o momento correto para dar uma pausa, para respirar, tá? Respirar eu quero dizer um texto, tá bom? Não é tudo embaralhado, não é tudo junto, um depois do outro, não. Tem um momento que você dá essa pausa, tem um momento que você, sabe, tranquiliza, beleza? E esses momentos tranquilizantes são os momentos da pontuação. Eu fui à praia, comi bastante com minha família e tomei banho de praia, ponto. Depois voltei para casa, dormi bastante e acordei no outro dia para ir à escola. Conversei com meus amigos quando cheguei na escola, entendeu? Então aí a gente dá o quê? A gente dá um ponto, a gente dá uma relaxada, a gente respira, tá? Antes da gente prosseguir para as próximas palavras, tá bom? Então é isso que eu preciso que vocês entendam, gente, que a pontuação ela é muito importante. Ela torna o texto legível, ela faz com que realmente se dê para você consiga entender o que aquela pessoa está querendo dizer, sem ficar uma coisa embaralhada, cheia de, sabe, cheia de coisa. Não precisa ficar assim, tá bom? Então, isso é a pontuação. E são esses 4 aspectos aqui que a gente vai trabalhar ao estudar a produção textual, ao estudar a produção de texto. Viram que são muitos assuntos, vai levar muito tempo para a gente poder estudar, por isso eu preciso da dedicação de vocês. Esse ano letivo aí, eu ainda acho que é pouco, né, para a gente conseguir estudar tanta coisa, mas tem os anos seguintes aí que a gente também vai estudar. Então, peço a colaboração de vocês, baixem o aplicativo do Class App, através dele nós vamos conseguir nos comunicar, tá bom? Onde eu mandarei as atividades para vocês, vamos ter algumas propostas de redação, possivelmente semanalmente, a gente vai ter temas para a gente trabalhar em cima desses temas, tá? Por isso eu preciso da dedicação de vocês, que vocês se empenhem para que a gente consiga ter um bom ano letivo, tá bom? Temos aí o Class App, vou colocar aqui para vocês o nome.
Através dele a gente vai conseguir se comunicar, a gente vai conseguir enviar as aulas para vocês aí, enviar as atividades das aulas, tá bom? Então, por favor, gente, estejam ativos lá. Qualquer dúvida vocês podem nos procurar através do WhatsApp. Estamos à disposição de vocês, tá bom? É um aplicativo muito interessante, é um aplicativo da escola. E nele eu passaria as propostas de redação, de trabalho, de produção, e vocês entregarão e eu farei a correção aqui nas aulas gravadas, tá bom? Nessas aulas aqui a gente vai fazer a correção e nessas correções vocês vão ver aí a correção do trabalho de vocês e ver onde é que vocês podem melhorar, não só de vocês, mas também dos colegas aí, onde é que foi que eles erraram e onde é que eles precisam melhorar. Tá bom? Então, através do WhatsApp, a gente vai poder fazer tudo isso aí, beleza? Conto com a participação de todos vocês aí. Vamos também ter algumas atribuições de leitura. Vou solicitar que vocês façam a leitura de alguns livros, que vai ajudar bastante. Lembra que eu falei no começo? Quanto mais leitura, mais você consegue. Quanto mais leitura você tiver, mais você vai conseguir aprender, tá bom? Quanto mais leitura tiver, mais fácil fica, tá? Para você conseguir produzir textos, tá bom, gente? Então, tudo se resume na leitura. Sem leitura, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal, tudo que eu quis passar aqui para vocês. Espero que vocês tenham compreendido a importância da produção textual na nossa vida, tá bom? Não apenas na nossa vida acadêmica, educacional, mas na nossa vida geral, pessoal, profissional. Tudo isso vai ser relevante para a gente. Tá bom, gente? Então, ficamos por aqui com a questão de produção textual. Ainda veremos também gêneros, tá bom? Essa semana teremos aula de gêneros, falando sobre gêneros textuais. Possivelmente na semana que vem. Também teremos a nossa introdução a esse assunto. Vamos introduzir o assunto de gêneros textuais. E, em seguida, né, a partir da semana que vem, a gente já começa a utilizar o nosso livro didático. Tá bom? O livro que vocês receberam aí já passarão a ser utilizados. Temos muita coisa para ver. Essas aulas são apenas introduções aos assuntos, então vocês já veem aí que são muita coisa para a gente ver e que a gente precisa se dedicar para a gente conseguir pegar tudo, tá? Novamente, conto com a participação de vocês, colaboração. Vamos juntos conseguir nos empenhar e conseguir um ótimo resultado. Beleza, gente? Então, espero vocês na nossa próxima aula essa semana. Na nossa próxima aula será a aula de gêneros textuais, onde eu vou explicar para vocês a importância dos gêneros na nossa vida, beleza? Não faltem, por favor, tá bom? Não deixem de assistir a aula. Vejam que a gente vai aprendendo muito mais, beleza? Então, vou ficando por aqui. Vejo você na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, gente. Tenham uma ótima semana. Bom descanso para vocês e nos vemos na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, problema, pergunta, pode me procurar no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês. Vejo vocês na próxima aula, gente. Tenham uma boa semana e até a próxima aula. Tchau.